Evangelho segundo João, no capítulo 5, nós vamos ler até o verso 18. Evangelho segundo João, capítulo 5, até o versículo 18. Você encontrou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Pai, ouvimos a Tua palavra, tivemos o privilégio aqui de ler, e agora queremos entender, queremos trazer para a nossa vida os princípios que o Senhor quer nos ensinar essa noite, para que haja uma mudança de atitude. Sempre que ouvimos a Tua palavra, eu creio, a Tua expectativa, Pai, é que a gente mude, que a gente pratique a palavra que ouvimos e que haja uma mudança de vida, de atitude em todos nós. Por isso, o que queremos e precisamos é ouvir a Tua voz neste lugar. Que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que realmente precisamos ouvir. Para isso, Pai, eu entrego a minha vida a Ti, pedindo Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e clamando pela unção do Espírito Santo, para que debaixo desta unção a Tua palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas e todos nós possamos ouvir a Tua voz aqui. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui está mais um milagre feito por Jesus, mais uma história bíblica que nos conta algo maravilhoso que o Senhor fez, mas, como eu digo sempre, o principal da história não é apenas o milagre, embora o milagre seja o ápice, não é, de tudo que aconteceu aqui, seja um momento mais importante, principalmente na vida daquele homem que recebeu essa bênção da parte de Deus. Mas esse texto tem muitos detalhes que podem nos ensinar muitas coisas importantes a respeito de Jesus, a respeito do nosso comportamento, né, de coisas que Deus vai falar ao nosso coração. Nós muitas vezes falamos, a Bíblia menciona diversas vezes, como é importante que nós tenhamos uma vida de oração. Nós estejamos falando com Deus, clamando, oração em diversas áreas, em diversos sentidos. Nós podemos orar para pedir,
não há nada errado nisso. O Senhor mesmo ensinou que se a gente precisa de alguma coisa, podemos pedir em oração, crendo que recebemos, e assim acontecerá. Nós podemos orar para ter mais comunhão com Deus, podemos orar para abrir o coração, para chorar na presença do Senhor. Diversas formas de oração são incentivadas pela Bíblia e são, de fato, muito importantes. Mas também olhamos para a palavra de Deus e vemos que há certas circunstâncias da vida em que não cabe oração. Embora a Bíblia diga orai sem cessar, e isso é verdade, devemos estar sempre em oração, mas não podemos substituir a ação por oração. Embora a palavra seja parecida, a gente precisa entender a hora de fazer cada coisa. Há um momento de orar, mas há também um momento de agir, um momento de fazer, um momento de colocar a mão na massa, porque se eu confundo estas coisas, pode ser que eu fique orando quando era necessário uma ação da minha parte. E por outro lado, eu também posso inverter isso e fazer as coisas sem orar, sem buscar a direção de Deus, e da mesma forma estaria incorrendo em erros. Então, as duas coisas precisam andar juntas e em equilíbrio. Uma não substitui a outra. E essa história, entre outras coisas, vai também nos ensinar este princípio. Então, vamos olhar aqui de novo, fazendo uma releitura do texto, os detalhes dessa história que é contada para nós na Bíblia Sagrada. Primeiramente, no versículo número 1, está escrito assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Já aqui podemos observar como Jesus aproveita as oportunidades. Havia uma festa na cidade. Alguém poderia dizer, Jesus é festeiro. Alguns irmãos vão ficar animados com isso, né? Abençoa, tal. Mas o que importa é que a festa é uma oportunidade. Porque a festa vai reunir um monte de gente. Um monte de gente vai para a cidade. Então Jesus vai ali, certamente, para aproveitar essa oportunidade. Aproveitar a oportunidade de pregar, aproveitar a oportunidade de alcançar mais pessoas, de abençoar pessoas. E Jesus vai, então, para aquele lugar. E aí diz o verso 2, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, ou seja, 5 andares. Na cidade, em Jerusalém, para onde Jesus foi, nesse período festeiro, havia ali um lugar específico para onde Jesus se dirigiu em primeiro lugar. O tanque de Betesda, caracterizado aqui por ser um prédio grande, com 5 andares. Então imagina, não era naquela época a época dos arranha-céus, né, como temos hoje, mas um prédio de 5 andares já era considerado um prédio grande, uma grande estrutura, um lugar grande que cabia muita gente. E Jesus vai para ali, vai fazer uma visita àquele lugar com 5 pavilhões. E o que a Bíblia diz sobre isso é que Jesus vai ali porque ali é um lugar que tem muita gente necessitada. É um lugar que tem muita gente enferma, muita gente com problema, que recorria exatamente àquele lugar, buscando encontrar uma cura, buscando uma solução. E aí diz o verso 3, nestes pavilhões, né, jazia uma multidão de quê, irmãos? Enfermos, cegos, coxos, paralíticos, ou seja, tinha de tudo ali, problemas de todo tipo, doenças, falhas de toda a natureza. 5 pavilhões lotados de enfermos, 5 andares lotados de pessoas doentes. Quando eu leio esse texto, eu me lembro do INSS de Jerusalém, né? É o SUS de Jerusalém. 5 andares lotados de doentes, de pessoas enfermas para todo lado. E Jesus vai estar ali. E ali naquele local, e aqui eu quero trazer a minha interpretação do texto, no versículo 4, aonde está escrito que aquela multidão estava ali esperando
um determinado milagre, esperando que se movesse a água, porque, segundo acreditavam, havia um anjo que descia em determinado tempo, sem dar aviso, sem nada. Ele descia e agitava ali as águas com a sua presença, e segundo o que eles pensavam, a primeira pessoa que pulasse no tanque, depois de serem as águas agitadas de forma sobrenatural, ela seria curada. Algumas pessoas dizem que isso é verdade, algumas pessoas dizem que isso de fato acontecia. Eu prefiro pensar nisso aqui como uma lenda, que a Bíblia está apenas narrando. O que é uma lenda? É uma tradição, é uma história que é contada, que é repetida, e que as pessoas de alguma forma acreditam e que acende ali a esperança daquelas pessoas. Por isso elas vinham para ali, por isso ia aquela multidão, porque havia uma expectativa de algo sobrenatural que acontecia. Hoje a gente tem ao redor do mundo vários lugares que têm essa característica, não é? Você conhece alguns? Aqui no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, é no Rio, eu acho que é no Rio, não sei se é no Rio ou em Minas, tinha um lugar chamado Porto das Caixas. Quem é velho aqui e já ouviu falar em Porto das Caixas? O que acontecia lá? Milagres. Alguém disse que milagres aconteciam naquele lugar. É uma gruta, não é um local onde acham que houve uma aparição de algum santo, de alguma coisa, e gera então uma expectativa de que ali é um ambiente de milagre, e de que alguma coisa sobrenatural pode acontecer e você, quem sabe, pode ser contemplado como uma grande loteria, não é? Pode ser que seja hoje o dia da sua sorte, pode ser que seja hoje o dia do seu milagre. Então, essa lenda se havia naquele lugar e isso levava as pessoas para lá, porque a lenda, ela acende a esperança, ela acende a perspectiva de que algo bom possa acontecer. E Jesus vai para ali. Ele está ali naquele lugar lotado de gente, não é? E no meio daquela multidão toda, e aqui outra coisa que me chama sempre a atenção quando eu leio esse texto, e quero passar para você esse princípio também. Jesus cura, irmãos. O que você acha? Jesus tem poder para curar? Tem alguma enfermidade que ele não possa curar? Tem alguma condição que esteja longe do seu alcance? Não. Agora a pergunta é, Jesus cura sempre? Jesus cura todos? Uma das evidências está nesse texto. Porque ele entra num lugar lotado, apinhado de gente doente. E a Bíblia diz aqui, enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Todo mundo tinha alguma enfermidade, todo mundo tinha algum problema. E se eu então imagino que Jesus cura sempre, cura todos, era para ele, ao entrar naquele lugar, sair curando todo mundo imediatamente. Todos ali iam sair hoje no dia de sorte. Opa, melhor do que o anjo mover as águas, Jesus entrou aqui e nós seremos todos curados. Mas isso não aconteceu. Ele entrou ali e ele curou um homem. No meio de uma multidão, ele curou apenas um homem. Ele tem pouco poder? Não, não é nada disso. E a gente precisa entender esses propósitos e características do agir de Deus, para que a gente não faça uma fantasia a respeito de Deus e não tenha um entendimento errado das Escrituras. Jesus entrou naquele lugar e curou efetivamente apenas um homem. E esse homem, não sabemos porquê, ele chama a atenção de Jesus. Um dentre uma multidão. Porque o problema dele era pior. Não tem uma graduação aqui. Porque, olha, tem cego, tem coxo, tem paralítico, tem gente igual a ele. Tinha gente, talvez, com um problema pior. Não sei, o que é pior? Vamos fazer competição de doenças? Tem gente que gosta disso, né? Já conversou com gente assim? Você fala assim, eu estou com uma dor aqui, mas a minha é pior. Já... Não tem gente doida assim? Não tem? Fala sério. Você conta o problema, mas o meu é mais dolorido. O meu, então, eu não sei. O que é pior, ser cego ou ser paralítico?
Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, né? A gente pode ter ideias diferentes sobre isso. Mas por quê? Esse homem chamou a atenção de Jesus. Foi com aquele homem que foi notado por Jesus naquele momento, e Jesus foi tratar naquele dia. E o verso 5 diz, estava ali um homem enfermo, como os demais. Havia 38 anos. Era ele o enfermo há mais tempo? Não sei, a Bíblia não menciona. Podia ter enfermos mais antigos ali, há mais tempo sofrendo, mas aqui a Bíblia diz que aquele homem especificamente estava há 38 anos paralítico, paralisado, sem movimentos. 38 anos atrelado a uma cama, a uma maca, sem poder dar conta dos seus próprios movimentos. Mais do que Jesus tinha de vida, não é? Você sabe com a idade com que Jesus morreu. Então aquele homem tem mais tempo de doença do que Jesus tinha de vida. E ele então é notado por Jesus ali. E aí, olhando e fazendo uma análise do texto, coisas que o texto não diz, mas que nós podemos presumir. Por que aquele homem estava ali? Porque alguma esperança ele tinha. Não existia lenda ali naquele lugar? Quem sabe é hoje o meu dia. Tem uma música que a gente canta aí. Eu pessoalmente não gosto muito dessa música, eu acho que teologicamente ela está errada, mas a gente aceita ela, né? Chegou a minha vez. Quanto tempo eu esperei? É hoje o meu dia. Está lá o homem, né? O homem está lá. Por que ele está ali? Porque de alguma maneira ele crê. De alguma maneira há no seu coração uma expectativa de um milagre. Que ele até, pelo que diz aqui depois, considera até difícil. Mas mesmo assim ele vai, quem sabe? É assim que muita gente vive. Quando a pessoa está numa situação difícil, e ela busca solução em tudo que é lugar que dizem, Porto das Caixas, Gruta de não sei de quê, Medjugorje, e lá vai a pessoa, não vai? Por quê? Porque ela pensa, será que hoje é meu dia? Hoje é meu dia de sorte? Então, de alguma maneira, aquele homem está ali porque ele de alguma forma acredita. De alguma forma, ele alimenta uma esperança. Ele alimenta uma esperança de que talvez seja hoje o dia. E a lenda não fala que era um demônio, a lenda diz que era um anjo. O anjo vem de Deus. Então ele atribui que aquela possível cura viria de Deus. Seria uma bênção para a vida dele. E é por isso que ele vai para ali. Certamente ele é levado, né? Porque ele é paralítico. Ali ele é deixado por alguém e ele fica ali na expectativa de que algo possa acontecer. Isso é uma observação que eu faço, que não está no texto, mas é que é plausível. Outra coisa que podemos também deduzir é que se um homem tem uma doença há 38 anos, se esse homem acredita em Deus a ponto de ir buscar uma solução de Deus, eu acredito que esse homem devia orar também. Que eu posso acreditar nisso? Ou estou exagerando? Será que nesses 38 anos ele nunca orou pedindo a Deus a sua cura? O que você acha? Ele nunca fez uma oração pedindo, Senhor, me livra dessa paralisia, restaura minhas pernas, meu movimento. Eu acredito que esse homem deve ter orado ao longo dos seus 38 anos de enfermidade, porque ele crê em Deus. A sua maneira, do seu jeito, talvez com algumas crendices, não é? Sugestionado por uma lenda, mas ele crê que de Deus pode vir algo bom. E Deus pode mandar um anjo para curá-lo. Se ele crê em Deus, é natural que ele ore também. E aí são 38 anos de oração por uma enfermidade. E veja o que a Bíblia diz no verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Quando Jesus viu aquele homem deitado, ele já sabia que aquilo acontecia há muito tempo. Como é que Jesus sabia? Não sei, o texto não diz. Se alguém contou para ele, se foi Deus que revelou, se foi o Espírito Santo que mostrou, mas ele já conhecia o tempo de história da vida daquele homem. Os 38 anos de espera para ser curado daquela enfermidade que mudava completamente a sua vida. Jesus já sabia que ele estava assim há muito tempo,
E aí Jesus faz a pergunta mais estranha do mundo. Queres ser curado? E aí, irmãos? O que você acha dessa pergunta? Se coloca no lugar do camarada agora. Jesus olha para ele está lá deitado, uma multidão em volta, todo mundo olhando para o tanque para ver a hora que a água vai tremer. Né? Devia ter um engraçadinho que jogava uma pedrinha de vez em quando, sem ninguém ver, né? Aí pulava um monte de gente, não acontecia nada. Sempre deve ter isso. Aí já estou imaginando, mas deve ter. É ou não tem? Espírito de porco tem em tudo que é lugar, né, irmãos? Mas o homem está ali, esperando, tentando, de alguma forma, uma bênção. Jesus o vê no meio daquela multidão de gente doente e pergunta para ele, o óbvio, você quer ser curado? Qual é a tua? Você quer ser curado? Por que Jesus faz essa pergunta? E aí a gente vê outros exemplos bíblicos assim, com o cego Bartimeu, Jesus fez a mesma coisa. O homem é cego, é mendigo, quando consegue chegar perto de Jesus, Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Você quer o quê? É óbvio que eu quero. Sou cego, sou mendigo, é óbvio. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Ele quer ouvir da minha boca. E muitas vezes a gente não entende a razão da oração, porque, veja bem, Deus sabe de todas as coisas? Sabe. Quando eu oro, eu conto para Deus alguma coisa que ele não sabia, eu faço uma fofoca com Deus, Deus, vou te contar aqui uma coisa, o senhor não conta para ninguém não, tá? Mas eu estou passando por isso, por aquilo, eu estou pensando nessas coisas, eu estou com essa dificuldade. Claro que não. Tudo que a gente diz, Deus já sabe. Jesus chega a dizer no Evangelho que Deus sabe o que vamos dizer antes que as palavras saiam da nossa boca. Então alguém poderia erradamente concluir, então não preciso orar. E aí Jesus nos mostra esses exemplos para dizer exatamente o contrário. Não, eu quero ouvir da sua boca. Embora eu já saiba, eu quero saber o quanto você está envolvido com isso. Eu quero ouvir da sua boca o que você tem a me dizer. E aí então Jesus faz a pergunta óbvia para ele. Você quer ser curado? E na resposta daquele homem, aí é na palavra que a gente revela muitas vezes o que está no coração. Como diz a Bíblia, a boca fala do que o coração está cheio. E ali, quando ele vai responder a Jesus, ele não responde com simplicidade. Claro que eu quero. É óbvio que eu quero. Ou então diz, Senhor, quero muito. Não. Ele não responde dessa maneira. A Bíblia diz aqui no versículo 7, respondeu-lhe um enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu pergunto, foi isso que Jesus perguntou para ele? Não. Ele responde o que Jesus não perguntou. Parece com a gente às vezes, né, irmão? A gente às vezes faz isso também. Jesus não está perguntando nada disso, eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver. Ele não responde o que Jesus perguntou. Ele só revela o seu coração. E o que ele revela? Desânimo puro. Ele revela um coração que já não acredita muito mais em nada. Que só vê dificuldade, que só vê problema, que só vê impedimento. Aquele coração de autocomiseração, que tem pena de si mesmo. O discurso dele é um desânimo puro. Ele diz, olha, eu até estou aqui tentando, mas eu sou paralítico. Então, o manco chega na minha frente, porque ele ainda anda, mesmo mancando ele consegue. E eu não, eu estou aqui deitado. Até o cego vai, ele escuta lá e vai, se atira e vai embora. Mas eu não consigo. Eu estou aqui, paralítico. E sempre que acontece da água se agitar, vai outro no meu lugar. E eu acabo, então, com a mesma situação. Então, a resposta dele é um desânimo só. E aí, outra coisa que a gente, às vezes, erroneamente ouve por aí e é ensinado. Não, a minha fé é que determina a minha cura. A minha fé é que faz Deus fazer o que eu quero. Eu determino, eu ordeno, eu mando, porque eu tenho fé. E aqui nesse texto a gente vê um homem que eu até identifico um pouquinho de fé por ele estar ali. Mas quando ele abre a boca, ele não mostra fé nenhuma. Ele deu uma declaração de fé aqui, irmãos, quando ele respondeu para Jesus.
Ele disse, eu creio, o senhor quer ser curado? Eu creio, um dia vai chegar a minha vez. Ele ia cantar aquele louvor. Não, ele não falou nada disso. Ele dá uma declaração que é desânimo puro, que não demonstra fé nenhuma, que não produz nada do que as pessoas costumam dizer por ali. E aí, o que Jesus vai dizer a ele é uma palavra completamente contrária à que ele disse. Diz o verso 8, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que Jesus fala para ele? Eu estou te dando uma ordem. Levanta, pega o leito e anda. E aqui a ordem de Jesus não é assim, olha, está curado. Jesus não faz não é Serginho Malandro, né? Não tem nada disso. Não passa a mão no cara, não dá um passe nele, nada disso. Jesus simplesmente dá uma ordem, dizendo para ele o seguinte, faça alguma coisa. Você já orou 38 anos, você já vem aqui todos os anos, mas isso não é suficiente. Agora eu quero que você entre em ação. Agora eu quero que você, pela minha palavra, creia e haja. E ele manda o homem agir. Levanta, toma o teu leito e anda. Foi a ordem que Jesus simplesmente deu a ele. Não foi exigido dele nenhuma fé até esse momento. Porque a palavra dele não era de fé, era de desânimo, era de autocomiseração, de pena de si mesmo. Mas Jesus dá ordem para ele, dizendo, faça alguma coisa. Não pede que ele mostre fé, arrependimento ou qualquer outro tipo de coisa, apenas pede que ele obedeça, manda que ele obedeça e faça o que ele precisa fazer. Versículo 9, olha o que aconteceu. Imediatamente, o homem se viu curado. Ele viu a ele mesmo curado. E tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. O que Jesus quer mostrar? Que esse desânimo, esse conformismo, essa pena de si mesmo, não muda nada na vida de ninguém. Ficar se lamentando da vida, dizendo que os outros têm mais oportunidade que você, porque esse foi o discurso do cara. Eu não aguento esse discurso mais, irmãos. Na política esse discurso está toda hora aí. Os outros têm mais oportunidade do que eu. É o mesmo discurso. Eu tenho minhas limitações, os outros vão na frente. É o mesmo discurso. E Jesus não fica com peninha dele, não diz, coitado, não, ele fala, faz alguma coisa. Ele vai e faz. E quando ele faz, as coisas acontecem. Quando imediatamente ele se determina a obedecer, imediatamente o milagre acontece e ele vê, ele se sente curado. Ele olha para si mesmo e vê que está curado, porque um milagre aconteceu. Então, a gente precisa aprender essa lição. Desânimo, conformismo, pena de si mesmo, se achar o patinho feio, se achar o que não tem oportunidade, o que teve infância difícil. Todo mundo, irmãos, pode passar por isso e vencer. Todo mundo pode passar por as piores coisas da vida e vencer. Não use isso como desculpa para que você não saia do lugar e fique há 38 anos esperando uma chance, um milagre, uma oportunidade. Entre em ação, faça alguma coisa. Essa é a grande mensagem que esse texto mostra para nós. Para de sentir pena de você. Para de se achar feio, coitado. Foi difícil a minha infância. Faz alguma coisa enquanto é tempo. 38 anos já passaram. E não adiantou orar, não adiantou ir naquele lugar todo ano. Nada disso mudou. Até que dia ele toma uma ação, uma atitude. Não falta oração, falta ação, muitas vezes. O que falta é agir. E é isso que muita gente não entende. E fica sempre com pena de si mesmo, fica sempre lamentando da sorte, dizendo, eu não dou sorte nessa vida, as oportunidades não aparecem para mim, quando aparece vai outro mais preparado do que eu, e é assim que a gente fica dando desculpa, e a vida passa e nada acontece.
Mas Jesus chegou naquele lugar, olhou para aquele homem e deu a ele a solução da vida dele. Faz alguma coisa. Levanta, toma o teu leito e anda. E aí, ele fez. Ele se viu curado e fez. E a partir daí a gente vê outro aspecto importante que o texto nos ensina, porque diz assim a partir do verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Esse texto mostra que o homem não conhecia Jesus. Nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nem a fama de Jesus que já existia, esse homem sabia. Porque ele simplesmente não soube identificar quem era. Parece que o cara me falou isso e foi embora, eu não sei quem ele é. Mas olha que coisa interessante acontece aqui. A religião, os religiosos, não fazem nada por ninguém. Não curam ninguém, não ajudam ninguém, nada disso fazem por ninguém. A única coisa que preocupava a religião era saber se aquilo ali aconteceu de acordo com seus preceitos. E aí olha que coisa mais doida, mais insana. Você vê um milagre daquele, de um homem que está há 38 anos paralisado. Irmão, se você ficar uma semana na cama, no final você consegue levantar? Você levanta todo torto, todo troncho, todo atrofiado, precisando de fisioterapia. O homem está há 38 anos deitado. Ele levanta, toma o teu leito, o leito dele e vai embora. E aí alguém diz: hoje é sábado, pode carregar leito não. Deixa o leito aí. Parece ridículo isso, não é? Mas é verdade. Tem gente assim. Tem gente assim, tem gente chata assim, irmão. Nas igrejas tem gente chata. Tem chato na igreja? Que não seja eu. Que não seja você. Deixa de ser chato, pelo amor de Deus. Para de ser uma obstrução na vida dos outros. Se preocupando com o que não devia se preocupar. É sábado, não é dia de carregar leito. Quem é que te mandou fazer isso? Você está errado, quem mandou também está errado. Mas eu fui curado, não importa. Isso não me preocupa. Eu nunca me preocupei com a tua paralisia. Agora eu me preocupo que você foi curado e está fazendo uma coisa que não pode, que não devia. É isso que me preocupa. Religião é isso, religião não se preocupa com ninguém. Mas se preocupa se a gente está fazendo a coisa certa, bonitinho, direitinho, se está cumprindo os rituais, está obedecendo às regras. É isso que a religião faz pelas pessoas. E aí, isso não muda nada. Isso não muda a vida. Isso não gera milagre. Isso só gera perturbação. E aí, outra lição que o texto vai trazer é que depois que o homem conversa com esses religiosos, dizendo: olha, eu não sei quem me disse isso. Só sei que eu estou curado. Só sei que o milagre aconteceu. Levantei sem sequela, peguei meu leito e estou indo para casa. Mas ele está no templo. A Bíblia diz aqui que ele está no templo. Aí o verso 14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou aonde? No templo. Porque ao ser curado, para onde ele foi? Foi beber com os amigos? Não. Foi comemorar? Não. Ao ser curado, para onde ele vai? Para o templo. Veja, ao receber uma bênção de Deus, até agora ele não sabe quem é Jesus, se é Jesus, se foi o anjo, se foi a água, ele foi curado. E ele atribui a Deus. Então ele vai para o templo. Recebe e vai para o templo. Abençoado e vai para o templo. Por que a gente vem para o templo? Você está aqui hoje por quê? Você foi abençoado? Você tem recebido bênçãos de Deus? Essa tem que ser a nossa motivação. Como foi dito hoje pela manhã, foi muito perdoado, então você ama muito. E é por isso que você vem, é por isso que você faz, é por isso que você serve, é por isso que você trabalha, porque você sabe o quanto você foi perdoado, o quanto você foi beneficiado sem merecer. Aquele homem não merecia ser curado, ser perdoado, nada disso, mas ele foi. Então, para onde ele vai?
Ele vai para o templo. E aí Jesus vai para onde? Depois lá do INSS de Jerusalém? Vai para o templo também. E lá no templo ele encontra o camarada. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e aí traz uma outra palavra para ele. Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aí Jesus então dá essa palavra para aquele homem, dizendo para ele que após a cura, que foi promovida por uma ação, não por uma oração, mas por algo de concreto, que houve uma ação sem lamento, sem pena de si mesmo, agora a tua vida tem que continuar nesse mesmo ritmo. Aquilo que você recebeu agora tem que continuar vivendo em você. Há aqui uma possibilidade de que essa enfermidade, e não todas, tenha sido provocada pelo pecado desse homem. Jesus sabia. Mas também não posso dizer que toda enfermidade é por causa do pecado. Não. Assim como Jesus não cura toda enfermidade, nem cura todo mundo. Então, concluir as coisas além do texto é o erro de muitos de nós nas suas heresias. Nem toda doença é culpa do pecado, mas essa do homem aqui, essa paralisia, ao dizer Jesus isso, denota que isso era consequência de pecados que aquele homem praticava, embora cresce em Deus, embora nutrisse uma esperança de um milagre. Então o que Jesus diz, olha, agora que você foi curado, a ação deve continuar na sua vida. Você fez uma ação, você tomou uma atitude, mas agora essa atitude não pode parar. Ela precisa continuar. Você não pode viver pecando, você não pode voltar mais ao pecado, você não pode mais voltar ao desânimo, aquela atitude sua de autocomiseração, de pena de si mesmo, dizendo que os outros têm mais oportunidade que você. Você não pode voltar a isso. Você não pode mais se acomodar com a desgraça. Você não pode mais ficar se lamentando, ó vida, ó azar. Você tem que continuar em ação. Você precisa agora continuar agindo. Não pode mais ficar prostrado numa cama, não. Você agora tem que viver uma nova vida, já que você foi alcançado pela graça. Ele foi alcançado pela graça. Ele merecia? Não. Quando Deus nos dá uma coisa que eu não mereço, isso é graça. No meio daquela multidão, Jesus escolheu ele para curar. Você foi alcançado pela graça, então não largue mais a graça. Não largue mais a graça. Não peque mais. Porque senão, coisas piores podem acontecer. É a advertência que Jesus dá a ele. Não largue mais. E aí, queridos, o texto termina com uma outra lição. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por quê? Porque no verso 16, de novo os religiosos, os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. E aí Jesus diz, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Algo que o judeu nunca pensou, de que Deus era pai. Para o judeu, Deus é apenas Senhor. Nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai. Como o apóstolo Paulo disse, não só Pai, Pai, Abba, Pai. Então, queridos, é um privilégio nosso. E Jesus deixa essa última lição, sendo para nós o maior exemplo. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus tem trabalhado na sua vida? Então trabalhe também. Deus te curou, te abençoou, não peques mais. Fique no caminho. Foi alcançado pela graça, não saia da graça. Permaneça nela. Permaneça em Deus. É isso que Deus tem para você. Então, para que a sua vida seja uma constante de altos e baixos, um dia está andando, outro dia está prostrado, um dia está caminhando, outro dia está na maca, não. Um dia está feliz, outro dia está sentindo pena de si mesmo, lamentando da vida, da sorte.
Não! Foi alcançado pela graça. Agora viva na graça. Trabalhe como Deus trabalha. Ora, se o pai trabalha, se o filho trabalha, eu vou ser vagabundo? Pensa bem, irmão, comigo. Ainda vou achar que Deus abençoa vagabundo? O que você acha? Que Deus é esse que você conhece? Ou acha que conhece? Trabalha. Não peques mais. Viva debaixo da graça. Você foi alcançado por ela. Viva nisso. Viva dessa forma. Bem? Oremos. Pai amado, nós ouvimos a Tua palavra, a inspiração da Tua palavra que vem nos mostrar verdades tão preciosas que nós não podemos esquecer, que nós não podemos nos deixar ser levados pelas filosofias desse mundo, pelas ideologias desse mundo, que tenta colocar na nossa mente que nós somos coitadinhos, que nós somos diferentes, que nós somos inferiores. Não, Pai, nós somos filhos de Deus. O Senhor nos curou. Não vamos viver mais pecando. Vamos viver debaixo da Tua graça. Sabemos da Tua misericórdia, é a razão de não sermos consumidos, é a razão de ainda estarmos de pé. Nos ajuda, Senhor, a entender os Teus propósitos, o Teu agir. Nos ajuda a entender que não é só orar, mas que também tem que fazer, também tem que tomar atitude. Não é só orar ficando esperando que uma bênção apareça na porta. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que procurar. Pai, fala o coração de cada um de nós. Mostra o que precisa mudar. Mostra, Senhor, a atitude que precisa ser transformada. É o que eu te peço, orando aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Amém.